gente está com uma página no Instagram e também no YouTube, certo? Então, é um prazer tê-lo conosco. Estou muito feliz de poder ouvi-lo novamente falando sobre o cinema, sobre esse processo todo do ensino-aprendizagem. E eu gostaria de apresentar o professor Júlio. Eu já comentei com vocês, né, no nosso último encontro, há 15 dias atrás, né, do currículo do professor, já falei, né, do orgulho que eu tenho de ter sido orientanda dele. Mas o professor Júlio, ele é formado ele tem graduação em Geografia e em Letras, como eu tinha falado também, porque, Júlio, nesse curso, né, nesse nosso projeto, nós temos participantes não apenas do curso de Geografia, mas também tem Letras, tem História, tem até gente de Matemática, né, então, assim, é um curso bem, né, a gente consegue ter uma interdisciplinaridade dentro dele. Então, o professor, ele também tem o mestrado em Geografia, o doutorado também em Geografia, e ele atualmente é professor doutor 2 da Universidade de São Paulo e também do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Integração da América Latina, que é o PROLAN, da USP, certo? Então, eu gostaria muito, né, de dar as boas-vindas ao professor Jefferson, também, que está aqui presente, né, o professor Jefferson, ele infelizmente não pode estar conosco no encontro passado, mas se Jefferson quiser falar alguma palavra também, antes de nós começarmos. Olha ele aí. Oi, Julinho, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Desculpe, que vou logo quebrando a protocolo, burocracia universitária, porque vê-lo é sempre um prazer. Você que é um amigo tão querido, não só da nossa instituição UPE, mas pessoalmente, é um prazer escutá-lo sempre. Oi, gente, oi, alunos. Infelizmente eu estou com um probleminha aqui, mas vou participar. Vocês estão vendo, eu estou dentro do carro, mas aí vamos escutar o que o Júlio tem a contribuir. Tenho certeza que, mais uma vez, o Júlio vai ser fantástico, como sempre as suas falas. E é isso, vamos nessa. E desde que as partes polêmicas eu falo, Júlio. Não se preocupe, não. Então, vamos passar a palavra agora para o professor Dr. Júlio César Suzuki, que ele vai participar hoje conosco dessa nossa conversa. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito essa oportunidade de novamente estar com vocês, dessa vez em meio remoto, né, com a Universidade do Estado de Pernambuco, né, com a UPE, e, sobretudo, falando de um tema que para nós é muito caro, né, que é exatamente a da relação do cinema com a geografia, e como que a gente pode pensar essas relações. Como vocês já estão no 5º encontro síncrono, né, debatendo esse tema, acho que algumas coisas que vou falar inicialmente, vocês já devem ter ouvido. Então, vou falar um pouquinho da relação em geral, de como que eu vejo, e eu acho que é isso que é, quem sabe, um pouquinho diferente do que vocês já ouviram nas outras reuniões que tiveram, e depois eu vou falar de alguns filmes que para mim são muito caros, e que a Ana, inclusive, teve a oportunidade de ver alguns comigo, nas disciplinas que ministro. Essa relação com o cinema é muito antiga na minha trajetória, e aí antiga numa trajetória pessoal sempre tem só algumas décadas, né? Não é algo que a gente fale aí de séculos, mas tem já um bom tempo que eu tenho tentado me apropriar do cinema como uma mediação importante para pensar o mundo, e isso começa, né, lá nos anos 80, ainda quando eu estava fazendo o meu mestrado, e apareceu um filme para nós sensacional, que foi exatamente uma reabertura do cinema brasileiro, depois de todo aquele tempo e né, aquele momento tão longo que durou na nossa política brasileira, da ditadura militar, em que o cinema acabou se tornando, sobretudo, de porno chanchada. É um cinema que não se preocupava mais com a arte, não se preocupava mais com a estética, não se preocupava, sobretudo, com o seu impacto político, e não deixava de ser político, ainda, né, sem essa preocupação, exatamente no mundo em que se tentava alienar cada vez mais a população, se tentava desconstruir relações, se tentava, sobretudo, anular
né, esse crescimento da conscientização da população em relação aos processos opressores que nós estávamos vivendo naquela oportunidade. E aí, nesse começo dos anos 90, sobretudo, final dos anos 80, início dos anos 90, começa a ressurgir o cinema brasileiro, e exatamente no começo do meu mestrado surge um filme sensacional que foi Central do Brasil. E aí começa uma relação mais densa para mim, para pensar, sobretudo, o cinema como uma mediação para discutir o mundo. É claro que eu tinha visto alguns outros filmes, eu era do interior de São Paulo, mas migrante, morava há muito tempo, e aí esse muito tempo, de novo, é bastante relativo, e sobretudo naquele momento histórico, pessoal, era muito importante, porque era o tempo que eu tinha vivido quase que inteiramente. Então eu tinha morado no Mato Grosso, numa cidade do interior, em Rondonópolis, e passado por todas essas transformações que o cinema brasileiro vivenciou, sobretudo a partir dos anos 70, que é a sua desestruturação como rede. Então nós tivemos, sobretudo, o fechamento de muitas salas de cinema, exatamente nesse período dos anos 80, principalmente, e é isso que eu vivi densamente. Por isso que, nesses primeiros anos da minha vida, sobretudo da infância e da adolescência, o cinema não teve o mesmo impacto que havia para a geração anterior, que pôde ver o Mazzaropi, ainda que o Mazzaropi seja tão, assim, aparentemente ingênuo, e que tenha, é claro, que estereótipos muito duros, em relação, sobretudo, ao camponês, ao trabalhador rural, mas, de qualquer maneira, o que a gente tem como um elemento importante para pensar até no Mazzaropi, em termos de defesa, é que ele era um homem do seu tempo e ele estava fazendo um filme em que só a personagem principal traduzia, de maneira geral, esse estereótipo. Os outros não, os outros camponeses eram, em geral, trabalhadores, eles estavam no mundo que era, sobretudo, da labuta rural. Então, nós estamos falando de um filme que, claro, que tem esse estereótipo aí no ator principal e na personagem principal, melhor, mas não no resto do seu cinema. E já havia algumas críticas importantes políticas, sobretudo em relação à República Velha, que é isso que o Mazzaropi podia criticar. Ele não podia criticar nos anos da ditadura militar o regime, nem esse mundo que se colocava ali. Então, na minha história, o cinema teve pouco impacto. Eu vi o Beijo da Mulher-Aranha, uma coisa assim, que foi um filme importante naquele contexto histórico. Você vê que ainda que tenha sido tão relevante, um dos poucos filmes que vi, nem o título não me marca tanto na memória. Mas esse outro, do início dos anos 90, aí sim, para mim, foi muito significativo, que foi Central do Brasil. Esse foi um filme muito marcante, que primeiro me deu um choque emocional muito contundente, quando eu o vi pela primeira vez, e isso foi repisado também nas outras oportunidades em que vi Central do Brasil, e porque falava muito dos dilemas dessa migração nordestina para as grandes metrópoles do Sudeste, e aí particularmente o Rio de Janeiro. E falava de uma centralidade importante que era posta para a mobilidade dos trabalhadores, que era exatamente essa estação de trem que é a Central do Brasil, e que depois também se transformou numa estação de metrô, e aí conectando vários nodais, então, de transporte dos trabalhadores. E aí também, inclusive, um ponto de ônibus importante. Então, nesse sistema todo se colocava essa situação dos mais empobrecidos, dos mais desvalorizados, inclusive desses que estavam postos para entrar numa rede de tráfico de órgãos. Então, para mim, foi muito forte e impactante esse filme, porque falava dessa condição de subalternidade nesse mundo carioca. Então, foi muito contundente, e o que foi muito bonito foi ver essas duas grandes atrizes, a Fernanda Torres e a Marília Pêra, mostrando para nós essas sensibilidades possíveis, e o quanto que essa personagem da Fernanda Torres vai se humanizando durante todo o processo de construção da trama, que ia se elaborando durante o filme. Então, para mim, foi muito, muito significativo ver Central do Brasil, o que me conduziu a escrever uma primeira resenha de um filme, já depois de graduado,
que é exatamente uma que publiquei depois em 2 meios, né, de 2 revistas, que são constantes no meu currículo. Agora eu não consigo me lembrar exatamente quais são essas revistas, mas se vocês forem procurar, vocês vão poder localizar. Mas o que é importante é o quanto que esse filme foi tão impactante para mim que me produziu a necessidade de escrever essa resenha em 2 versões com pequenas alterações. E, sobretudo, falando dessa primeira relação, que é das personagens relacionadas com a trama, mas também da condição de subalternidade em que viviam esses migrantes nordestinos. E, sobretudo, as condições de empobrecimento presentes na metrópole do Rio de Janeiro. Então, essa relação acabou se constituindo como extremamente significativa. Eu tinha, inclusive, participado de alguns eventos do Fala Professor, o que me permitiu também pensar outras mediações para o ensino, e é isso que acabou conduzindo para que eu me valesse dos filmes cada vez mais, depois que me tornei professor da Universidade Federal do Paraná. E aí nas disciplinas de geografia agrária, mas também nas disciplinas de geografia urbana. Inicialmente na de geografia urbana, que foi quando eu usei o filme Central do Brasil, mas depois cada vez mais nas disciplinas, nas ofertas da disciplina de geografia agrária. E aí usando outros filmes que trabalhavam mais com a situação do camponês, com os conflitos no campo, e aí particularmente um filme que retratava esses conflitos civis que nós tivemos no final do século XIX, início do século XX. Então, para mim, foram muito importantes esses filmes que, como A Guerra dos Pelados, que falava exatamente do conflito do contestado, né, no caso do Paraná, Santa Catarina, né, nessa região que estava exatamente em contestação por conta da ferrovia que foi construída entre Rio Grande e São Paulo. Então nós tínhamos aí uma grande área de devastação da mata de araucária e que expropriou muitos dos camponeses que tinham mantido a sua moradia, a sua residência, a sua vida nessa região pós-conflito da Guerra do Paraguai. Então essa era uma região que tinha muitos que participaram desse conflito e que acabaram constituindo ali as suas áreas de produção, no mundo que já estava vivendo aí uma transição da propriedade relativa da terra para a propriedade absoluta, ou seja, num mundo que estava cada vez mais transformando a sua terra em mercadoria. Por mais que a Guerra do Paraguai tenha ocorrido depois da Lei de Terras de 1850, mas a mercantilização das terras no Brasil, sobretudo no campo, vai se dando de maneira muito lenta e gradual. Né, ao ponto de, por exemplo, mesmo na capital de São Paulo, né, aí já no caso do estado de São Paulo, não mais só a província de São Paulo, ainda ter concessão de terras no finalzinho do 19. Então nós estamos falando de um mundo de grandes transformações e A Guerra dos Pelados foi um filme para mim muito importante nessa discussão desse momento, mas também o filme do Antônio Conselheiro, né, que falava de um outro conflito aí para vocês mais relevante ainda e mais conhecido do que o conflito do contestado, né, que é um conflito que foi dos mais significativos, um conflito messiânico também por terra, nessa transição do domínio relativo para o domínio absoluto da terra, nesse processo de mercantilização, num mundo que era de valorização da tradição em relação ao direito positivo. Então nós estamos falando de uma incorporação que vai se dando dos filmes na minha trajetória como professor e como pesquisador também. Vou tomando de tempos em tempos o cafezinho, senão ele vai esfriar. E o que nós temos, então, é cada vez mais uma necessidade de pensar o cinema. E foi isso que acabou conduzindo para, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, como docente, como orientador, acabar participando de um grupo, né, de intelectuais no Brasil, que acabou constituindo depois um grupo de pesquisa, que se chama Geografia, Literatura e Arte, que culminou depois com vários eventos nacionais e a participação também nos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, também com essa mesma nomenclatura, Geografia, Literatura e Arte, além da abertura da revista, que tem esse mesmo nome. Então,
isso acabou sendo um locus fundamental para nós de reflexão mais teórica e também epistemológica, de aplicação dessa discussão do cinema, mas também da literatura. E no caso da USP, como orientador, eu tive o privilégio de orientar um trabalho importante sobre a territorialidade do cinema na capital de São Paulo, e aí particularmente na metrópole de São Paulo, e que discutia exatamente esse mundo que era, sobretudo, da localização das salas de cinema. E aí, de 2 cinemas em particular, um mais geral, que estava saindo do centro, e aí da Cinelândia, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, para, sobretudo, shopping centers. E que era, sobretudo, esse cinema de Hollywood, né, era esse cinema nova-iorquino, era isso que a gente pensava como um cinema de massa. E nas ruas ainda uma presença muito forte de um cinema mais cult. Por mais que essa separação seja mais esquemática do que tudo, porque há arte em todos os lugares, né? E esse cinema cult, às vezes, ele não consegue alcançar o que gostaria. Então, de qualquer maneira, essa foi uma discussão importante que eu pude orientar, que eu pude conduzir, e que também está disponível lá no banco de teses da USP, né? E aí de fácil acesso. É só vocês procurarem pelo orientador e aí procurarem o trabalho, vocês vão localizar. Depois, se houver tempo, eu também consigo encontrar para vocês e até pôr o link no chat. Então, essa foi uma discussão importante que mostra um dos lados possíveis, aliás, 2 lados possíveis de uso do cinema, né? Um de pensar o cinema como elemento de espacialização e aí de conformação territorial, de quais são os grupos que podem, né, usufruir desse cinema, então muito mais na perspectiva da apropriação e da recepção, e de quem são esses sujeitos que recebem o cinema, e um outro que é a perspectiva do ensino, né, que eu acredito que vocês tenham ouvido muitas falas aqui discutindo mediações possíveis, né, do cinema com a geografia a partir do ensino. Essa, quem sabe, seja a mais comum, a mais utilizada, né? Mas nós temos uma terceira abordagem, que é dessa que eu vou tentar falar um pouquinho mais hoje para vocês, que tem tudo a ver com a minha prática pedagógica, mas é um pouco de como que eu tenho me valido dos ensinamentos que aprendi, sobretudo na letras, para pensar um pouco da imagem, e aí não necessariamente a semiótica, eu não sou o estudioso da semiótica, nem da semiologia em si, mas me apropriar um pouco mais densamente do cinema como obra de arte. E aí pensar, sobretudo, nessa mediação importante que se coloca da arte com a geografia. Então, o que nós temos de muito significativo é pensar o cinema para além da historinha, para além da trama. E aí pensar o cinema no que ele se compõe. O cinema é uma obra de arte, diferente da literatura, que tem uma linguagem verbal, né, e aí, claro que é super importante pensar nisso. Então, o cinema incorpora essa linguagem verbal, porque tem falas, porque tem também composições entre as personagens, e aí nós podemos pensar nesse enredo que está se estabelecendo, né, e aí mediando essas falas. Então, tem uma linguagem verbal articulada, muito significativa, mas o cinema é para além da literatura, no sentido que também tem uma linguagem imagética. Por mais que a literatura também possa ser constituída de imagens, e aí nós tenhamos nas poesias, principalmente, esse locus imagético como fundamental, não dá para pensar, na minha leitura pelo menos, a poesia sem discutir imagem, mas é uma imagem tecida com palavras. No caso do cinema, não. Nós temos uma imagem capturada pelos olhos, não é só uma linguagem que está nessas palavras, por mais que a gente tenha que ler o texto de maneira geral, mas a possibilidade de escutar hoje uma história e nós termos a possibilidade dessas imagens da literatura constituídas de uma outra maneira, não só pela leitura, né, mas também pela audição. Agora, no caso do cinema, a imagem ela é criada primeiro pelos olhos, mas ela tem um outro elemento sensorial muito forte. Além dessa captura que nós fazemos, que é da paisagem, que é das personagens, nós temos uma imagem auditiva, que é da música, que é do silêncio, né? Então, essa presença entre o som e a sua ausência nos dão aí um elemento muito importante. A imagem ainda tem um outro
elemento constitutivo muito importante, que é da luz e da sombra, que é do colorido e do preto e branco, das nuances de cinza. Então, esses são elementos fundamentais para nós capturarmos no cinema a junção dessas duas linguagens de uma maneira um pouco mais complexa até do que nós podemos pensar em termos da literatura em geral, por mais que a literatura também tenha enormes complexidades e dificuldades, principalmente a poesia, porque aí envolve necessariamente um parâmetro fundamental que é da criação da imagem, ainda que a prosa também tenha muito disso, né? E há alguns autores que, obscurecendo esses limites entre os gêneros, fazem poesia no meio da prosa, como é o caso da Clarice Lispector, em muitos dos seus romances, em muitos das suas crônicas, mas tem um livro em particular da Clarice que é uma mistura de gêneros, né? Que é exatamente Água Viva, né, que todos deveriam ler, que são muito mais pulsações do que um romance ou uma crônica ou qualquer coisa que o valha, né? Não são crônicas, então Água Viva é o limite do gênero, quem sabe, na obra clariciana. Então, voltando ao debate do que nós estávamos fazendo em relação ao cinema, essa oportunidade de ver o cinema como obra de arte nos impõe capturar mais do que só o enredo, mais do que os dilemas desses sujeitos, que foi o que eu tentei avançar nessa primeira resenha que fiz lá no início dos anos 90, meados dos anos 90. Eu acho que eu escrevi a resenha em 97, aproximadamente, ou 98. E o que nós vamos ter, então, é a possibilidade de pensar esse conjunto de elementos como constituidores da nossa interpretação do cinema, né? Da nossa interpretação de um filme em particular. E aí, nessa interpretação, nós não podemos jamais esquecer qual é o diretor, qual que é o seu padrão estético, como que ele vai relacionar esse mundo que é de cores, que é de músicas, que é de silêncios, que é, sobretudo, de apresentação, extremamente diversa das personagens, se é uma apresentação da paisagem mais restrita, se ela é mais ampla, se ele consegue colocar pontos de vistas diferentes, se ele consegue nos colocar planos distintos na imagem, se ele tem, sobretudo, um foco principal em certos acontecimentos, como que ele organiza isso na trama. Então, são elementos extremamente importantes que nos ajudam a interpretar o significado disso que nos é muito caro. Como que o espaço se coloca no cinema, como que a paisagem se coloca no cinema, como que a região se coloca no cinema, e não mais necessariamente só a condição de subalternização dos camponeses lá em Guerra dos Pelados. Não só e necessariamente a condição de precarização das populações empobrecidas no processo migratório do Nordeste para o Rio de Janeiro. É nessa condição que nós podemos falar, por exemplo, dessas duas personagens, por exemplo, de Central do Brasil, quando elas aparecem. Por exemplo, a Fernanda Torres sempre tem uma coisa mais de escuridão, uma coisa mais de sofrimento, de lamúria, de ocultamento, de segredo. Já Marília Pêra, quando ela interpreta a sua personagem, não. Nós vamos ver, sobretudo, mais luz, nós vamos ver, sobretudo, mais alegria. São mundos muito similares, né? O filme não traduz a profissão original dessas duas personagens. Nós não sabemos o que elas faziam. Nós sabemos que elas estão aposentadas. É isso que se traduz. Aposentada significa, naquele contexto, não necessariamente recebendo uma pensão, né? Mas não mais realizando a labuta principal. E eu sempre conversei muito com muitos alunos meus, muitos amigos, né? Que faziam essas duas, né, personagens, né? E alguns acham que eu fui preconceituoso na minha identificação, né? Mas para mim as duas eram prostitutas. As duas realizavam exatamente essa prática, né, como necessária para sobreviver nesse mundo. Mas uma ficou extremamente embrutecida e ainda a outra conseguiu manter a sua poesia, a sua alegria de ser, né? No caso da personagem da Fernanda Torres, ela é extremamente embrutecida quando começa o filme, né? E ela vai se tornando humana no decorrer da trama.
ela vai, sobretudo, reconquistando o direito de se emocionar, de sentir amor, sentir carinho, tanto que no final ela quer adotar, eu não queria contar, né, para quem não viu o filme, mas desculpa esse spoiler já, né, mas ela quer adotar a criança no final, né, e é muito triste, porque nós queríamos que a família fosse composta dessa maneira, com uma nova conformação, com uma nova, né, estrutura, né, da personagem da Fernanda Torres, né, com esse menino, né, essa criança, mas no final ele recupera os vínculos com os irmãos, e é isso que o mantém ainda no Nordeste, e ela vai embora, e sobretudo fica esse sentimento, né, de saudade que vai se adensando no descortinar até mesmo da viagem dela de retorno ao Rio de Janeiro. E é bonito ver todo esse trajeto, todo esse deslocamento, e pensar, sobretudo, o quanto que é um movimento de sofrimento, né? Primeiro, de extremo confinamento que ela vive no Rio de Janeiro. A vida dela é a central do Brasil e o apartamento em que ela vive, um apartamento extremamente escuro, mas devagar vai se abrindo. É o mundo da viagem, é o mundo da descoberta, mas é um mundo extremamente duro, né? Porque nós estamos falando de uma viagem pelo agreste do Nordeste, né? É um mundo da sequidão, é um mundo de sofrimento, né? Não há naquele momento ainda chuva para trazer o verde dessa região, então é um mundo muito seco, né? É um mundo de muito sofrimento. E ela chega numa cidadezinha que não tem árvore nenhuma, mas ela passou antes por todo um trajeto que tinha água, que tinha a voz, né, do Redentor, que tinha a possibilidade, inclusive, né, de uma crença no futuro, mas ainda assim com labuta, com sofrimento, e no final a possibilidade do amor, mas numa casinha ainda bastante pequena, com difícil sobrevivência, mas aí já há luz. Nós vemos as casinhas todas brancas, nós vemos um mundo um pouco diferente, os caminhos já minimamente definidos, né, delineados, que é dos arruamentos. Então, essa relação com o espaço nos permite pensar de outra maneira a central do Brasil. Né, nos permite pensar não só essa condição de empobrecimento, né, dos migrantes, não só as condições precárias das periferias, né, cariocas, mas nos permite pensar com esse outro ingrediente, e aí relacionar o espaço. Então, relacionar esses elementos constitutivos, né, do próprio filme, e aí pensar como que em certos momentos há silêncio, em outros há uma música sofrida, né, uma música de tanta dor, que é, sobretudo, para corroborar tudo que já vinha acontecendo para a geração da nossa emoção, do nosso choro, né, do nosso sofrimento, né, pessoal naquela transição que é de viver esse filme. Porque um filme nos coloca numa situação complexa, né, porque nós sempre pensamos que somos sujeitos, né, que nós estamos interferindo no mundo, mas nesse momento é o objeto que é sujeito, porque é ele que está nos transformando. É por isso que essa relação entre sujeito e objeto, ela é, sobretudo, de mão dupla, sempre. O que é objeto, às vezes, vira sujeito, o que é o sujeito vira objeto. E, às vezes, nós temos, né, na maioria das vezes, né, sobretudo quando falamos não só de um ente como, né, um caso objetal e material como um caso de um filme, mas no caso, por exemplo, de populações tradicionais, nós estamos sempre falando de relações entre sujeitos. Quando vocês avaliam, por exemplo, populações periféricas, né, de Recife, nós estamos falando de relação entre sujeito e sujeito. E isso se evidencia claramente quando nós temos um processo que é de descoberta do objeto. Isso mostra para nós o quanto que ele é sujeito, porque ele vai se revelando de pouco a pouco. Nós nunca sabemos completamente o que nós estamos pesquisando, porque se nós soubéssemos também não valeria a pena pesquisar. Nós estamos o tempo todo nos transformando em termos de mediações teóricas, mediações metodológicas e descortinamento do que requer esse nosso objeto para ser desvendado, porque ele vai se revelando como sujeito no fim, algo que interfere em nós. Então, esses são elementos importantes que eu queria falar desse filme, que não era nem o foco da minha discussão aqui,
porque eu quero falar, em realidade, de 4 outros filmes. Eu quero falar de Desmundo, de Barão de Mauá, de Tapete Vermelho e de Abril Despedaçado, se houver tempo. Mas eu também não quero falar mais do que uns 10 minutos, para que a gente possa ter um momento de conversa. Então, esses outros 4 filmes, para mim, foram sensacionais. O primeiro deles que descobri foi exatamente o Barão de Mauá. Exatamente porque trabalhava muito na minha disciplina de agricultura e urbanização, com esse processo que é de absolutização da propriedade privada no Brasil, e esse filme nos dá o contexto do século XIX, em que a lei de terras foi promulgada, quais eram as forças políticas, quais eram os grandes sujeitos desse movimento, né? E esse era, então, para nós, um elemento fundamental. Mas o filme é muito mais do que isso, né? O filme é um conjunto de elementos que nos permitem pensar o que era a cidade desse século XIX, o que era o campo, como que se constituíam essas paisagens para nós e como que elas podem ser importantes para a interpretação do filme. Esse filme também é uma obra de arte. É um filme que tem panorâmicas inacreditáveis, tem uma música sensacional e termina com uma poesia. É uma poesia sobre um passarinho, uma caturrita, né, que estava na história do Mauá, né, e como que essa caturrita é uma recuperação da própria infância dele, desse momento original. Porque, no fim, mesmo que a gente envelheça tanto e se transforme na nossa história, a gente tem ainda um pouquinho de nós mesmos, né, lá originais, né? Esse o quanto fica é o que a gente, né, se coloca para pensar em cada uma das trajetórias. Mas sempre há um pouquinho de nós criança que se pode colocar nessa fase de adulto ou de velho, né? Então, de idoso, né, na nomenclatura mais atual. Eu gosto muito de velho por causa da discussão, né, que, né, se faz sobre a memória, né? E aí a Cleia Bose, para nós, em Memória de Velhos, foi fundamental. E aí é difícil, né, se apropriar dessa nova nomenclatura de hoje. E aí nós temos, então, esse como um filme extremamente importante para pensar esse movimento, mas que tem esses outros elementos que caberiam analisar. Mas não vai dar tempo no dia de hoje, né? E aí eu queria falar de um outro filme para mim muito importante, que é Desmundo. Esse efetivamente é uma obra de arte. E quem não viu Desmundo deveria ver, porque primeiro ele já foi constituído com todo um cuidado artístico. O primeiro deles com a linguagem. Então não se fala português, se fala um português arcaico, o português do século XVI. É um português que é difícil compreender. E é exatamente por isso que não dá para ver o filme sem legenda. Esse é um filme fascinante, porque é um filme em que a gente pode estabelecer de maneira profunda essa relação com esses elementos estéticos que eu falava para vocês, entre o escuro e o claro, entre o fechado e o aberto, entre uma paisagem desconhecida e um começo de desvendamento do labirinto complexo, que são os espaços e os territórios do mundo. Então esse é um filme sensacional. A começar porque mostra para nós a chegada de algumas órfãs de Portugal. Vou tentar não dar spoiler, desculpem, né, sempre, mas mostra para nós uma chegada, então, dessas órfãs, e elas estão presas na parte inferior da embarcação, mas de onde é possível ver, se ficarem de pé, né, esse mundo exterior a partir de uma fresta entre duas madeiras. Então já não está na área mais de submersão do navio. E é exatamente o que acontece com todos os prisioneiros. Podem ver o mundo a partir de uma pequena fresta. É isso que permite desvendar o mundo, mas é um desvendar tão incipiente que não recompõe a teia de complexidade das relações. É exatamente isso que vai acontecer com Uribela, que é essa nossa personagem principal lá em Desmundo. E é muito interessante como essa obra de arte nos mostra a condição da Uribela já no início, que é uma condição de cativa, porque no momento em que ela está descendo da nau, também é desembarcada uma vaca. E aí é uma relação de metáfora entre a condição da Uribela e a condição da vaca. Nada mais do que uma propriedade dos homens desse período, dos homens que tinham terras, dos homens que conseguiam ter alguns escravos, particularmente no caso dessa região, escravos, cativos e capturados
na natureza, que eram exatamente os indígenas. Então, eram os negros da terra, esses escravizados nessa condição da colonização. Então, nós vamos ver aí uma situação muito interessante, que depois vai se repetir em vários outros momentos do filme, né? Tem um momento em particular que a Auribela está brincando com o escaravelho, que nada mais é como, de novo, uma relação metafórica com a condição dela. Ela é uma oprimida, ela é ainda uma aprisionada no sítio desse homem que se tornou o seu esposo. Então, nós estamos aí falando de uma condição de opressão. E ela não conhece quase nada desse mundo, tanto é que ela pensa que vai conseguir fugir. Não queria dar spoiler, mas já dando, né? É duro falar de um filme sem contar minimamente alguns elementos da sua trama. É claro que numa dissertação, numa tese, numa monografia de conclusão de curso, isso é irremediável. A primeira coisa que se deve fazer é se recompor ao enredo, para que o leitor possa minimamente compreender do que se está se falando, de como que as personagens se inserem na trama principal, como que os espaços se colocam. Então não tem como não dar spoiler numa análise de um filme ou de um romance ou de uma obra poética, não tem. É obrigatório recompor o enredo. Então nós temos esse filme como fantástico, né? Essa relação entre o escuro e o aberto, né, entre o claro, o aberto e o fechado, desculpa, entre o escuro e o claro, é muito interessante também, porque a gente vê, por exemplo, a chegada da Auribela se dá durante a noite, e mostra para nós o quanto que ela não conseguiu capturar nada desse mundo. Ela vai entrando por uma casa extremamente escura, em que ela realmente não sabe nada sobre esses territórios, sobre esse espaço, sobre as mediações entre os sujeitos. Isso tudo vai se dando lentamente. De manhã é um mundo de tanta claridade que ela também não consegue ver quase nada, mas é quando ela vai sair para o quintal, né, o quintal da fazenda, esse quintal mais próximo da Casa Grande, né, que não é uma verdadeira Casa Grande, eles são muito empobrecidos, né, a população de fazendeiros de São Paulo eram extremamente pobres até meados do século XIX. Então, essa ideia de famílias quatrocentãs é uma coisa absurda para a realidade da província de São Paulo, porque eles eram muito pobres. É exatamente por isso que eles não tinham negros escravizados vindos da África, né? E aí negro significa, então, essa condição de escravização. Negro não é uma condição étnica nesse momento histórico. Negro significa escravização. Por isso que hoje se foge cada vez mais da ideia de usar essa terminologia negro e se fala muito mais de preto, porque a ideia de negritude e de negro, que foi tão importante na minha trajetória como luta social, né, luta disso que era entendido como minoria, por mais que seja a maioria no Brasil, né, nós temos como um termo que expressa a condição de escravização. Por isso que vai se falar de negro da terra como esse escravizado indígena. Então, negro não necessariamente é étnico. Depois tornou-se étnico, mas cada vez mais hoje o movimento de luta, né, étnica no Brasil tem retomado o termo preto. Então, desculpe se eu também cometo alguns enganos nesses usos todos, mas não sou um especialista do tema. Mas, de qualquer maneira, e peço desculpas, né, a minha vontade é sempre, né, defender qualquer forma de luta contra a subalternização. Então, o que nós temos de muito importante é que ela vai começar a descobrir esse mundo, né, fora da Casa Grande, mas é um mundo muito circunscrito, é um mundo amuralhado ainda, que é a área ainda de transformação da garapa em rapadura. Então, nós temos aí um pedacinho muito pequeno. No filme nem aparece a plantação de cana-de-açúcar. Então, o conhecimento dela é muito restrito. Eu não vou falar mais do enredo para não contar tudo, mas é um filme que vale muito a pena ver. E ele está disponível no YouTube, né, e é possível ver, inclusive, com a legenda. Um outro filme fantástico que eu gosto demais é Tapete Vermelho. E aí, Tapete Vermelho se colocou para mim como importante para o debate do campesinato, porque é uma oposição à discussão lá do Mazzaropi, porque mostra sempre um camponês trabalhador, né? O Quinzinho começa o filme com uma enxada na mão e termina com uma enxada na mão.
É assim que se coloca toda a trajetória do filme, e mostra para nós como que ele vive no final é um tempo cíclico. Então, para a gente pensar nessa coisa da imagem, né, como que o filme termina e começa no mesmo ponto, como essa ideia do tempo cíclico, que é o tempo da natureza, que é o tempo do campo, que é o tempo do mundo rural, né? Esse tempo que se repete de ano a ano com estações. Mas é muito interessante pensar também o quanto que o filme do Quinzinho, desculpe outro spoiler, né? Mas mostra para nós que nada é igual nas repetições, né? É isso que é tão bonito na literatura, quando a gente vê, por exemplo, um termo se repetindo várias vezes no autor, né? Sobretudo, por exemplo, né, no Drummond, essa ideia da pedra no meio do caminho, havia uma pedra, né, uma pedra no meio do caminho, ele repete tantas vezes, mas não é a mesma pedra. São várias pedras que se colocam como obstáculos no nosso mundo, né? Cada repetição agrega um pouco mais de significado. E no caso do Quinzinho, lá em Tapete Vermelho, a repetição da situação dele trabalhando na agricultura, na inicial e na final, mostra para nós que ele é outro também. E aí tem um elemento na imagem que caracteriza muito isso, né? E aí eu não queria dizer, mas já dizendo, né? Na imagem final tem uma antena parabólica, que é todo o processo de transformação nessas mediações novas em que ele foi colocado nessa busca para mostrar para o filho dele um filme do Mazzaropi, que ele prometeu ao pai em leito de morte que oportunizaria ao seu filho, né? E é isso que ele vai fazer o tempo todo, né? A trajetória do filme é essa. Agora, o filme é lindíssimo. O filme mostra muito desse mundo que é do campesinato, né? Da religiosidade, das práticas sociais, né? Dos saberes. É muito lindo. Mas o filme é muito mais do que isso, né? Numa apropriação pela geografia. O filme tem música, o filme tem paisagem, o filme tem um conjunto de imagens importantíssimo, né, que nos permite exatamente pensar de uma outra maneira o cinema, não só como um referente para pensar a trama, mas como obra que possa nos ajudar a compreender a própria arte que se coloca ali. Então, o geógrafo, sendo um crítico literário, um crítico de cinema, né, não só um geógrafo que vai se apropriar do cinema, mas um geógrafo que pode falar também do cinema, né? E aí falar de uma maneira provavelmente diferente desses que estudam o cinema, né? Desses que trabalham com comunicação em geral, por conta dos nossos instrumentos teóricos na leitura da paisagem, na leitura do espaço. E um último filme que eu queria falar para vocês, que é para mim dos mais incríveis, né? É Abril Despedaçado. Esse filme é sensacional. Esse filme começa com uma criança caminhando num amanhecer e contando uma historinha. Isso, para nós, traduz muito do que é o filme, mas também do que ele não é, né? Das dúvidas que ele gera, de tudo que a gente precisa refletir e pensar como interpretações possíveis. E é nisso que Abril Despedaçado é incrível. Não é possível uma só leitura. Então, a primeira coisa que nós temos é que essa criança que está falando, né, que é o Pacu, né, na nossa personagem principal, por mais que o Rodrigo Santoro represente, né, uma personagem que se parece ser a principal, a voz narrativa está com o Pacu. É ele que conta toda a trajetória da família. É ele que está contando essa historinha triste, mas também de conquistas, né? Muito bonitas do irmão, né? Desse irmão mais velho que está passando por uma situação muito difícil, que aí vocês também já conhecem muito, né? Que são os dilemas do passado, mas que ainda permanecem nesse mundo do Brasil, mas particularmente do Nordeste, né? Esse mundo da violência, de onde ainda não chegou nem ao menos esse parâmetro mais forte do direito positivo como um mediador. E aí nós temos a violência entre as famílias com assassinatos, e é claro que isso mudou muito, né, dos anos 70 para cá, e dirá lá do filme que era início do século XX, né, que ele está representando esse mundo das primeiras décadas, mas de qualquer maneira ainda é um mundo que existe, e que vocês devem ter notícias, né? Quanto mais os rincões do Nordeste, isso é mais forte. Mas não é só uma característica, né,
única do Nordeste. Isso daí é uma marca do Brasil, é uma marca da América Latina, é uma marca das nossas sociedades de violência, né, em que ainda é tão forte isso. E aí o que nós temos de muito bonito, então, é que em meio a tudo isso, né, de violência, de que trata o filme, a voz do Pacu é uma voz de poesia, é uma voz de beleza, é uma voz de grandes conquistas para o Tonho, que é o seu irmão mais velho. E é um mundo que vai se descortinando. Então o filme começa exatamente nesse amanhecer, que é para nos revelar também o quanto que nós não sabemos nada ainda, o quanto que nós não podemos enxergar tudo, e o quanto que nós vamos ter que fazer um esforço de aprendizagem com o filme. E devagar nós vamos vendo essa voz narrativa, que é aqui, de maneira geral, na minha leitura, se coloca do começo ao final, né, o quanto que ela pode ser também lida como presente só em alguns momentos, que nós tivéssemos vários focos narrativos, um que fosse o do Tonho, outro que fosse o do Pacu, né, se intermeando. Na minha leitura é só o Pacu falando do que ele viu e do que ele viveu, mas o Pacu também falando daquilo que ele imaginou. Aí eu não queria fazer tanto spoiler, mas eu tenho que contar algumas coisas, né? Mas falando, por exemplo, de quando o Tonho vai para a cidade, de quando o Tonho conhece a sua namorada, de quando ele se apaixona, de como que ele viveu eu não queria contar, mas eu não tenho como não contar, de como que ele viveu essa primeira relação sexual. Então, para nós é muito bonito pensar também que o Pacu, na verdade, está imaginando tudo isso, como ele imaginou as várias possibilidades da história a partir do livrinho que ele ganha da namorada do Tonho. Dessa ainda que não era namorada, que vira namorada depois, né? Então é muito interessante pensar nesse mundo de magia, e que o Tonho devagar vai aprisionando no seu coração, ao ponto de ter um sonho de liberdade, um sonho que é de busca do Oriente, né? Desculpe, é exatamente isso, uma busca pelo Oriente, uma busca de onde nasce o sol, né? Então é isso que está se colocando quando ele vai buscar o mar, né? Então isso é muito bonito, e por mais que a gente possa pensar que ainda seja, né, o Tonho falando, né, nesse momento do filme, né, como a gente pode pensar que tivesse sido ele no momento que ele vai para a cidade, para mim é uma imaginação também do Pacu. Então, isso que é muito bonito. E é interessante a gente capturar esse movimento, né, de descobertas e de segredos, e de sonhos, e de fracassos, e de perdas, e de violências, entre o escuro e o claro, entre o aberto e o fechado, entre esse mundo da solidão e o mundo da festa, né, o papel que tem o circo no desvendamento né, dessas tramas e na construção das próprias relações. Então, esses são elementos importantes que nos mostram o quanto que a geografia pode caminhar para ler o cinema. Não só se valer do cinema para discutir geografia, mas, sobretudo, a geografia lendo o cinema. A geografia como importante para interpretar esse mundo que se coloca no filme. E aí usando dessas outras mediações. E quem sabe capturando coisas que não estão possíveis, às vezes, ainda pelo mundo que foi de outra maneira grafado, né? Ou seja, um mundo de documentos, um mundo que falasse lá do século XIX, do início do século XX, porque esses mundos às vezes não estavam presentes para nós com essa voz, com essa tradução, com essas mensagens. E é isso que nós podemos capturar nos filmes, como possível, pelo menos. Porque acho que vocês já viram tantas vezes nessas outras reuniões que tiveram, né? O cinema não tem obrigação com a história. O cinema não tem obrigação com a explicação do mundo em si, mas ele é uma mediação. E é nesse sentido que nós podemos estabelecer essas relações como possíveis, como necessárias, como alternativas. Então é isso que o cinema é fantástico, porque ele nos permite, como a literatura, como a arte em geral, a escultura, né, como a arquitetura, pensar o nosso mundo, pensar as nossas mediações. Então eu queria ter nessa fala sobre esses filmes, e nessa fala teórico-histórica, pessoal e acadêmica, né, despertado
um pouquinho do desejo de vocês em ver esses filmes que para mim são tão caros e são tão significativos, e que me emocionam sempre que os vejo. E alguns, como Abril Despedaçado, eu já vi pelo menos umas 15 vezes, né? Desmundo também devo ter visto mais do que isso, né? E sempre para mim é uma descoberta, porque aparece uma fala, aparece, né, uma maneira de capturar esse mundo que eu não tinha ainda percebido, né? E um filme que para mim marcou muito essa possibilidade de desvendar o mundo a partir do cinema foi um filme tão banal, para romper isso que eu falava para vocês, de um filme de arte, um filme, né, hollywoodiano, que é o filme Matrix, né, o primeiro, que é extremamente inteligente e nos permite pensar sobre alienação, nos permite falar sobre esse mundo das explicações possíveis, nos permite falar sobre uma disputa que nós vivemos sempre de interpretação do mundo. E o cinema é isso, é uma chave para nós abrirmos essas leituras possíveis e imaginárias. Muito obrigado, Ana, por essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado ao Jefferson, né, vocês dois que, né, são grandes amigos. Né, a Ana foi minha aluna, mas desde sempre foi uma querida e se transformou numa pessoa super importante para mim, né, e estabeleceu laços muito profundos com outras estrelas, né, que agora não fazem parte desse nosso mundo, mas que também foram muito, muito significativas no meu conhecimento do que é o Nordeste, do que é Recife, do que é agricultura. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, Júlio. Ouvir você foi excelente, né? Eu estou aqui feliz por ter gravado para poder ouvir novamente, porque foi incrível. Temos apenas 10 minutos, né, para cumprir o horário aí estabelecido, né, que você vai precisar participar de outro evento, né? Então, eu tenho várias questões para falar, mas eu vou aproveitar esse momento para ver se algum dos estudantes querem falar, se o Jefferson quer falar alguma coisa, para aí depois a gente, né, só para, se alguém tiver alguma... só para falar, eu coloquei à medida que Julia falando, eu fui colocando os links, eu coloquei o link da dissertação do Eduardo, coloquei os links dos filmes no YouTube, eu só não encontrei Central do Brasil, né, disponível, fácil, no YouTube, né, mas aí todos os outros estão aí, para caso vocês queiram ver. Juan, pode falar aí, Juan. Boa tarde, Ana, boa tarde, professor. Professor, eu queria... quando o senhor falou dos filmes e tal, o senhor estava falando de filmes brasileiros, e o senhor teve de falar de Matrix, da questão da visão de mundo que Matrix emprega, principalmente o primeiro filme. Por quê? Porque, assim, quando o senhor falou primeiro filme, o senhor meio que excluiu justamente os outros dois. Que eu até entendo, em parte, pela questão de ser aquela coisa extremamente fugida da ideia intelectual do primeiro para focar muito no blockbuster, da explosão, etc. Mas mesmo assim, o senhor acredita que dá para trabalhar no segundo e no terceiro, não só a questão da alienação, mas sim a questão da organização, de dominação que se tem numa sociedade, de uma casta, e de uma resistência dentro do sistema, que pode ser até dentro do sistema capitalista, ou dentro do sistema político em si. Obrigado. Deixa eu só ver se mais alguém quer, porque aí o Júlio responde, né? Eu só estou voltando aqui no chat que a Érica falou sobre o Abril Despedaçado, sobre as disputas de terra que aparecem no filme, e que o recorte da paisagem que ele faz do sertão é encantador. Só para avisar, Júlio, que nós temos também vários participantes do Pronera, que é o curso de Geografia do Pronera, também participando desse curso. Então, assim, eu acho que foi muito importante ouvir suas palavras também para esses estudantes. Mas alguém tem alguma questão para colocar no chat? Gilson está agradecendo aí a brilhante exposição do Júlio, que sempre provoca reflexões necessárias.
Mais alguém? Então, pelo andar, né, Júlia, eu vou dar a palavra, passar a palavra para a Júlia. Caso alguém queira alguma coisa, escreve no chat ou pede a palavra. Muito obrigado pela sua pergunta, né? Realmente é duro a gente esconder o que a gente pensa, né? Eu gosto muito também do 2 e do 3, da série, né, do Matrix, né? Achei que melhorou muito em termos tecnológicos, né? Concordo com você plenamente que é possível fazer todas essas análises, é possível discutir essas mediações, né, sobre dominação, sobre grupos, sobre, né, ainda falar ainda sobre alienação, falar sobre descobertas, falar sobre vínculos, sobre tudo, ainda no 2 e no 3. Mas é que o 1, para mim, foi muito significativo. O 1 falava exatamente dessa dominação ideológica, falava dessas possibilidades de dois grupos, né, de uma disputa de narrativas, de coisas incríveis que me tocavam desde a época da minha formação, né, quando eu li, por exemplo, Michel Levy, em Teoria Política, Método Dialético e Teoria Política, né, em que ele falava da dificuldade que existe entre o intelectual que vem das classes opressoras, dele conseguir se colocar na condição de subalterno, né, e poder traduzir isso que vivem os subalternos. É claro que há exemplos e exemplos que mostram que isso não é radical, isso não é absoluto, né? O próprio Caio Prado Júnior, né, vem de uma família de fazendeiros extremamente rica, né? E ele vem, né, para fazer parte do Partido Comunista, é um autor de esquerda, né, um autor que, né, sempre defendeu, né, a mudança nas estruturas sociais. Então, nós estamos aí falando das possibilidades de romper também com isso. Mas você tem razão, eu não tenho a mesma imagem do 2 e do 3, né, sobretudo porque os diálogos deixaram de ter a mesma inteligência que aparece, né, nesse diálogo da pílula, né, quando o Morpheus oferece, né, a pílula, né, se eu não me engano, vermelho e verde, uma coisa assim, né, para esse mundo que é de descobertas ou de manutenção do ocultamento. Então, esses diálogos que eu senti falta depois no 2 e no 3, mas vermelho e azul, é exatamente isso. Agora, de qualquer maneira, são filmes incríveis, eu não deixei de ver o 2 e o 3, só que o 1 eu vi várias vezes, eu usei inclusive em sala de aula para falar sobre teoria, porque a teoria nada mais é, a teoria, o método, uma entrada para o mundo, né? E essas teorias nos permitem, às vezes, desvendar mais ou ocultar mais. É claro que, dependendo dos autores, nós vamos ver uma realidade que parece tão bonita, né? Tudo tranquilo, né? E, às vezes, as coisas são bem diferentes. E é exatamente isso que é a teoria e o método. E, às vezes, eu começava um curso de agrária com Matrix, né? E ninguém entendia isso, né? E eu tinha que depois explicar, e né, o curso continuava, né? Mas tudo bem. E é muito, então, fascinante pensar que, sim, há elementos incríveis, né? Você vê, por exemplo, Harry Potter, que é uma literatura tão, às vezes, considerada banal, né? Que é uma aventura, mas ali também nós podemos falar de territorialidades, de espacialidades, podemos falar, né, de relações, de vínculos, de subalternizações, e claro que é incrível, né? O Senhor dos Anéis, a mesma coisa, né? Isso para falar de literatura que virou filme. Então, tudo isso, né, não exclui mil possibilidades, e que tem tudo a ver aí, porque está também pensando como obra de arte, por mais que nós podemos, né, pensar que é um filme hollywoodiano, tudo mais, né, mas de qualquer maneira, o que nós temos de fundamental é que sempre há a possibilidade de pensar o claro, o escuro, o aberto, o fechado, né, na composição dessas tramas todas, dessas hierarquizações, né? Isso tudo está nesse nosso mundo para a gente desvendar. Eu queria, então, por conta do horário, agradecer muito a oportunidade, Ana, Serafim, Gevson, né, de estar com vocês hoje. Para mim foi um grande privilégio. A Ana tem o meu e-mail, pode disponibilizar para vocês no chat. Eu estou disponível para que a gente continue conversando, pensando, e como vocês, né, a Ana já comentou, eu sou coordenador do Programa de Integração da América Latina, e nós estamos sempre numa incursão que é interdisciplinar, a nossa busca é de construir uma epistemologia latino-americana, por mais que seja tão difícil romper com a tradição, né? Nós que somos tão influenciados na geografia pela França, depois pela Inglaterra,
e depois pelos Estados Unidos, mas nós estamos tentando aí construir Pela mediações Alemanha novas. também. Pela Alemanha também. Ai, o Gevson não me deixa esquecer, né, Gevson Andrade? E então, para nós é super importante pensar o mundo nessas mediações ainda para além da geografia. Muito obrigado, Ana e Gevson. Obrigado a você, Júlio. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso curso. Esperamos que esse momento se repita mais vezes, principalmente de forma presencial, até porque é necessário o abraço. Estou sentindo falta do toque, um abraço em você é sempre muito bom. Um beijão. Com certeza, Gevson. Presencial é outra história. Eu queria muito estar aí, eu tenho sentido muita falta de ver os amigos, mas eu concordo que esse é um momento de proteção, né? A Europa está numa segunda, terceira onda aí da Covid, e a situação é muito complexa. Nós já passamos aí os 160 mil de mortes, né? Isso com dados oficiais. O número de mortes é muito superior a esse, então nós ainda devemos tomar muito cuidado. E nós que não saímos da onda, né? Mas é isso, muito obrigada, Júlio. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Certo? Então, muito obrigada. Eu espero que a gente se veja sempre. E eu tenho certeza que os participantes aqui que estiveram presentes também, né, eles estão muito felizes. Eu já estou vendo algumas pessoas aqui dizendo que virou fã, gratidão, né? Então, assim, para você ver como é importante a gente trazer também outros nomes para discutir um assunto tão importante como é o cinema, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas é isso. Muito obrigada, Júlio. Um beijo para todos e para todas e até um outro encontro. Até, Júlio. Beijo. Obrigada. Pronto. Então, gente, Jefferson quer falar alguma coisa? Não, gente, eu só quero parabenizar, né, o Júlio que já saiu. Mais uma vez, eu tenho certeza que essa parceria minha com a Aninha, ela tem muito fruto para dar. Já vejo nossas crias querendo bater asas e ir para o ninho do Júlio, mas eu fico muito feliz com isso. É sinal que a gente está acertando em promover esse encontro. E na próxima semana nós vamos falar com o Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo, ele é um estilista, assim dizendo, ele é um produtor de figurino, para deixar a linguagem mais correta para o cinema. Ele produz figurino para alguns filmes, que entre eles a gente tem uma história a história da morte, tem vários filmes que ele participou, e ele vai falar um pouco de como o espaço inspira ele na produção desses figurinos. Então a gente vai ver um outro lado, né? A gente vai deixar de ver o lado de telespectador, e sim a gente vai conversar um pouco com quem produz. É uma provocação mesmo para a gente pensar que o cinema é mais além do que aquilo que está posto. Ele é carregado dessas nuances que o Júlio conseguiu trazer, que o Júlio conseguiu despertar em nós, e a gente continua nas próximas semanas, nos próximos 2 encontros síncronos com pessoas que fazem cinema. Primeiro um produtor de figurino e depois um produtor de elenco nos próximos 15 dias, que aí na próxima semana a gente fala melhor do convidado do dia 17. Pós-eleição, com ressaca de alegria ou de tristeza. Espero que de alegria. A gente tem que avermelhar esse Brasil, pelo amor de Deus. Verdade, concordo. Mas eu já passo, Érica, já coloco aqui. Só para falar também que o professor Júlio, né, ele trouxe vários elementos, eu acho que elementos extremamente importantes sobre o que a gente já vem discutindo, né, mas com o olhar dele, que é um olhar tão presente, é um olhar tão, né, experiente, na verdade, com a utilização desse cinema para o processo de ensino-aprendizagem. Vejam as nuances que ele falou, né? Veja que
toda a linguagem, né, imagética que ele traz, né, do cinema, né? Não apenas o cinema, a imagem, as paisagens, mas a fotografia que nós falamos aqui também, a poesia, né, o som, a cor. Então, tudo isso é tão importante dentro da análise, né, que o Júlio vai trazendo para a gente. Então, assim, e a frase que ele falou ali no final, né, eu acho que é uma frase que eu fiquei assim, nossa, que coisa maravilhosa, né, que a gente usar a geografia para ler o cinema, e não o cinema para estudar a geografia, né. Eu achei tão interessante isso, porque quando a gente começa a entender o que é o cinema, o que é o filme, a gente vai assistir os filmes com esse olhar, né? Tanto é que eu já falei isso para vocês, é possível nós trabalharmos com animação dentro do processo de ensino-aprendizagem, não apenas na geografia, mas de uma forma interdisciplinar, com animação, com esses filmes blockbuster que existem, né? Ele falou aí Harry Potter, Senhor dos Anéis, então são filmes, né, que a gente consegue trazer também esse processo de ensino-aprendizagem de forma interdisciplinar, no caso. Então, assim, a gente consegue também ver a geografia, até elementos que não estão ali, mas que nós começamos a imaginar que estariam ali, né? O antes, o depois, o durante, o passado de um personagem, o futuro do personagem, né? Então, isso a gente começa a ter essa vontade mesmo, essa perspectiva de entender isso e de fazer isso, certo? Então, assim, é bem interessante. E como o professor Júlio mesmo falou, né, a temática da resistência, eu acho que a gente não foge, né? Quando a gente está falando do cine resistência, a compreensão de um filme, né, a compreensão do cinema como um todo, mas principalmente a perspectiva do filme apresentado, que é o resultado apresentado, ele faz com que a gente consiga perceber dentro de cada um, né, desses filmes, desses resultados, essa perspectiva também da resistência, certo? Por exemplo, todos esses filmes que ele indicou, Central do Brasil, Desmundo, Tapete Vermelho, Abril Despedaçado, Barão de Mauá, todos eles também têm uma perspectiva da resistência, principalmente porque eles vão trazer essa luta de terra, essa visão dos camponeses. Então, tudo isso também está presente nos filmes, né? Então, por isso que é bem interessante e foi muito legal. E assim como o Jefferson falou também, né? Nós agora vamos sair da perspectiva de professores, né? De amantes, nós somos amantes do cinema, né? Tanto eu, quanto o Jefferson, quanto o Júlio, mas somos 3 professores, né, que vivenciam o cinema, que gostam de assistir filmes, que gostam de entender, que gostam de utilizar o cinema como um processo de ensino-aprendizagem também, mas agora nós vamos partir para o outro lado, né, para o lado de quem trabalha com o cinema. E isso também vai ser bem importante nós trazermos aqui nesse curso, porque vocês vão ter essa oportunidade de ver, de ouvir esse lado também, não apenas o lado acadêmico, que foi esse que é o nosso lado, né, que é o nosso lado que a gente domina, no caso, né, a gente tem uma certa, né, uma maior compreensão acadêmica do cinema, também de telespectadores, mas também com essa visão acadêmica, e a gente vai ver agora quem trabalha, né, também não deixa de ser uma visão teórica, porque eles estudam muito, quem trabalha com cinema estuda muito, e tem essa visão teórica também, mas principalmente essa parte prática, essa praxis também vai estar presente, né, nos nossos próximos 2 encontros. Agradeço aí quem fez o trabalho, né, que foi solicitado, né, para a semana passada. A semana passada a gente teve um encontro assíncrono, então, pela carga horária, a gente pede uma atividade. Então, as atividades eram para ser entregues até hoje, né, meio-dia, mas vamos deixar mais 24 horas já aberto para quem não mandou, tá certo? Essa atividade, para poder enviar ainda. E nas próximas 2 semanas a gente vai ter encontros síncronos. Então, de hoje a 8 é síncrono e daqui a 15 dias também síncrono, com a presença de convidados externos. Também, que nem hoje, tá certo? Da presença do professor Júlio. É isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Ou algum comentário? O cinema é uma sala de aula dentro de outra sala, denominada mundo. É isso mesmo. É uma sala de aula mesmo, a gente consegue aprender tanto com cinema, certo? Ontem mesmo, né, em tela quente, passou o filme Corra, né? Eu não sei se alguém assistiu já, ou quem não assistiu antes, teve a oportunidade de assistir ontem, mas Corra é um filme excepcional,
né? Ele tem uma temática, né? E ele fala sobre o racismo, ele fala sobre essa sociedade brutal, ele fala sobre as diferenças de classe, ele fala sobre a resistência. Então, é um filme incrível, né? Passou ontem, Tela Quente. Eu falo isso porque Tela Quente é um acesso universal, global, né? Assim, o Brasil inteiro tem acesso à Globo, né, no caso. Então, quando a gente consegue, né, assistir um filme desse também numa grande mídia é muito importante. E Bacurau está na lista, né, da Tela Quente. Bacurau vai passar esse mês ainda. Mas Corra ontem foi bom ter assistido novamente. Eu já tinha assistido 2 vezes e assisti novamente ontem porque ele faz nós pensarmos em muitas questões importantes, certo? É isso, eu agradeço também a todos vocês, certo? Corra é babado, é mesmo. Mas que bom, então. Então é isso, gente. Então, nós nos encontramos daqui a 15 dias, certo? O professor Jefferson, eu acho que ele saiu, né? Ou caiu, não lembro, mas ele também já falou com vocês, já deu tchau, já deu a opinião dele. E nos encontramos, então, na próxima semana, daqui a uma semana, de hoje a 8, nós nos encontramos nesse mesmo horário, às 16 horas, tá certo? Olha aí. Pronto. Foi que caiu esse Meet em Surubim, é um caso de polícia. Mas quem assistiu minha palestra nas atividades do CAGEL sabe muito bem o que são essas densidades tecnológicas diferenciadas entre a metrópole e a cidade intermediária. Inclusive está no YouTube, para quem não viu ao vivo, está disponibilizado no YouTube. Pronto, Jefferson. Finalizamos. Pronto, vou nessa, gente. Por mim, sim. Até a próxima terça. Beijos. Sim. A aula está sendo pouquinho de Surubim para vocês. Tchau, Surubim. Saudades. Saudades, Surubim. A aula está sendo gravada, né? Então, assim, as pessoas todas ficam registradas. Então, não precisa de nome, né? Porque a gente já está com ela gravada. Ou é bom colocar o nome aqui, escrever? Não precisa, não, né? Não precisa não. Ela já tem aqui a lista de pessoas, não precisa não, tá certo? Então, gente, foi um prazer estar com vocês nessa tarde e encontro vocês na próxima terça-feira. Encontramos eu e Jason e com a convidada especial, o professor Paulo. Tá bom? Obrigada, tchauzinho. Fiquem bem. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Ricardo.